Nosso estudo de hoje é a lição 156 do livro Palavras da Vida Eterna, segundo agimos. Mas deliberei isto consigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Palavra de Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou pior, conforme o rumo que se lhes traça. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. Azedume corta o impulso de generosidade, aniquilando boas obras do nascedor. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta de nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie daquilo ou disso que venham a receber. O texto de hoje é um alerta que é muito grave, muito sério. A gente tem que tomar muito cuidado com a tristeza. Até muito pouco tempo, eu costumava dizer que já tinha estudado a depressão, até porque eu tive alguns casos muito próximos, né, de parentes, de minha mãe, né, teve uma crise depressiva e a gente tem que aprender a lidar com a depressão, né? É um quadro que só quem vive sabe que ele é muito difícil, porque a gente fica muito fragilizado quando vê uma pessoa com uma enfermidade física numa cama, mas quando o problema é na mente, normalmente a pessoa acha que o outro está fazendo corpo mole, e enfim, não consegue entender como é que funciona esse processo depressivo. Então, o que acontecia comigo? Você sente a tristeza, mas você tem que ter uma defesa muito grande com a tristeza, que a tristeza não pode paralisar a tua vida. Então, eu havia, até ano passado, experimentado aquela tristeza que fica 1, 2, 3 dias, mas depois vai embora, porque você, com as suas atitudes, você se renova, né, e tudo bem. Mas ano passado, eu posso dizer que pela primeira vez, eu senti sintomas de depressão. E aí, dentro do que eu li, e do que eu estudei, o que eu fiz? Primeira coisa, evitar o ostracismo. O negócio de se fechar, de jeito nenhum. O que eu fiz? Eu procurei várias pessoas que eu sei que tiveram depressão e fui conversar com elas. Falei, olha, eu estou sentindo isso. E o que eu posso dizer que é depressão? Estava acontecendo comigo assim, de estar sentindo uma tristeza durante vários dias seguidos, e tristeza que você fica, meu Deus, de onde está vindo isso? Por que isso está vindo? E às vezes até de ficar se questionando, falar, eu estou dando motivo para isso? Como as coisas começaram a perdurar no tempo, eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer para mudar na minha vida. A depressão, a tristeza, é um sinal de que alguma coisa não está certa. Então, realmente, ano passado, as pessoas que me conhecem sabem que a minha vida deu uma mudada muito grande. Eu precisava de uma mudança, então. Parece que ela vem para sacolejar a gente, né? Olha, você está em nova fase, vamos mudar de fase agora. Tudo bem. Já vou adiantando que, já que a gente está estudando Emmanuel, tem um livro do André Luiz, que se chama No Mundo Maior, que é um livro que trata especificamente dos transtornos psicológicos, em forma de romance, é claro. Ele não está tratando com o ensino direto, ele está contando a história que ele presenciou lá no plano espiritual. E tem um dos capítulos do livro que ele desaconselha mesmo, ele fala, gente, antidepressivo é só como último recurso mesmo. Ele aponta como vários recursos ainda no meio do caminho, o uso da oração com frequência, você frequentar grupos que realmente são úteis, que fazem bem, e você se matricular nesses trabalhos também para fazer o bem. Você coloca sua energia em movimento e você começa a deixar esses sentimentos de lado.
né? Mas ele é bem incisivo mesmo. Ele fala, gente, eu não vou dizer que é desaconselhável totalmente. Eu estou chamando a atenção porque hoje existe assim, um incentivo da indústria de farmácia, de farmacologia, de procurar até os médicos para que os médicos receitem alguns remédios, né, com aquela coisa de visão de lucro mesmo, e acabam viciando as pessoas em remédios que são antidepressivos, que causam dependência química. Então é um alerta muito grande que a gente vai fazendo aqui com relação a isso. Mas ele vem chamar aqui a atenção de medidas profiláticas que a gente vem estudando antes e que um dia, porque aqui na Terra fatalmente a qualquer momento a gente cai nisso, não tem como fugir disso. Aliás, um dos meus amigos, ele falou isso para mim, né? Ele falou, você está sentindo agora? Parabéns, porque todo mundo sente em algum momento e sente muito. Se você só sentiu agora, nessa fase da sua vida, né, ano passado, no meu caso, falou, pô, muito bom, agradece a Deus por conta disso. E eu parei para pensar e falei, é mesmo, eu nunca tinha sentido isso, mas é uma tristeza, se você acorda com aquela tristeza, aquela coisa vem, aquela coisa te incomoda. Eu falei, não vou me deixar ficar escravizado nisso, que coisa é essa? Eu vou tomar minha providência aqui. Aí apelei para música, apelei para novos estudos, apelei para botar minha mente em funcionamento para não entrar nessa sintonia da tristeza. Mas ele vem falar aqui para a gente, ó, cautela com a tristeza, cuidado com a tristeza, porque ela é capaz de se transformar em lama de fel, que é raiva, ou em labareda de angústia, que é o que a gente está falando. Angústia, melancolia, é o nome da depressão hoje. E agora ele vem falar assim, de coisas que a gente tem que se precaver, tomar muito cuidado. Ele chama, ó, sentimentos, ideias, palavras e atitudes. Ó, pensamento, ideia, palavra, atitude, junto com isso, coração, sentimento. Eles são agentes magnéticos. O que é isso? Atrai. O que eu estou pensando atrai pensamentos iguais. O que eu estou sentindo atrai pensamentos iguais. O que eu estou falando atrai... Agente magnético de indução pode ser para o bom como pode ser para o ruim, para o melhor ou para o pior. E ele chama atenção, fala queixa inútil, aquela pessoa que fica reclamando da vida o tempo todo, o que ele vai fazendo? Ele enfraquece o otimismo e gera desconfiança e perturbação. Isso aqui é tratado de psicologia profunda, gente. São frases que a gente lê rápido, mas se a gente for mastigando cada uma delas, primeiro, a pessoa queixa de tudo. No meu trabalho eu tenho pessoas que tudo reclamam do Estado, que eu sou funcionário do Estado, e tem pessoas que eu agradeço muito ao Estado, porque tudo que eu tenho hoje foi o Estado que me deu. Né? E a gente até conversando um dia desse, falou, não, você não pode ficar nem num extremo nem no outro, porque senão você acaba acostumando a não cobrar do Estado seus direitos também. Mas também reclamar tudo do Estado, claro que não. Durante o período de pandemia todo, por exemplo, enquanto todo mundo passou muita dificuldade, o Estado não atrasou o nosso salário. Já esse motivo, né, já é um motivo assim, para a gente falar, poxa, como é que eu vou reclamar de uma coisa dessa? Mas enfim. Aí depois vem azedume contra o impulso, corta o impulso de generosidade. Se você está uma pessoa fechada, irritada, azeda ali, cortou o meu impulso de generosidade e aniquilou boas obras, o início dela lá do nascedor. Irritação abate as forças da alma. Se eu ficar irritado o tempo todo, eu não consigo força para continuar o meu trabalho. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidade. Aí terminando no desespero. Desespero é esse, então, queima o sol do ideal, exterminando a sementeira do bem. São atitudes que podem te levar à tristeza e depois que chega na tristeza, podem te levar à depressão, podem te levar até a síndrome do pânico e podem te levar até a ideia de suicídio também. Né? Mas como é que é grave o negócio. Então ele fala aqui, ó, se aspiras a construir, vamos plantar a partir de hoje, ó, coisas boas e serenidade. Eu tenho que estar o tempo todo sereno comigo, entendimento, abnegação. Todos dependemos um dos outros, e ele termina dizendo o seguinte, que esse mundo, é claro que a gente tem que aprender a dar sem esperar em troca. Mas a gente vai perceber que pela quantidade de egoísmo, de vaidade, de orgulho que nós trazemos dentro da gente, normalmente as pessoas costumam retribuir de acordo com o que recebem. Se a gente não está doando nada, muito provavelmente vai ser mais difícil de receber coisas em troca. A gente precisa uns dos outros para não deixar que a tristeza faça esse estrago todo.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.